Olá a todos e todas, sou professora Graziele, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e estou aqui para ministrar o curso para vocês de Legislação SUS. Nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar as políticas públicas de saúde no Brasil, com um resgate histórico e o processo de implantação e implementação do Sistema Único de Saúde. Então, nessa primeira aula, a gente vai tratar especificamente da história da saúde pública num período bem determinado do Brasil, que foi da Era Vargas até a ditadura militar de 64, e num segundo momento nós iremos tratar do Brasil pós-Constituição Federal de 1988, que de fato se cria o Sistema Único de Saúde por meio de um artigo da Constituição bem específico e as leis regulamentadoras do SUS, que a gente chama de leis orgânicas da saúde. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer esse recorte histórico, né, desse momento no Brasil importante, que vai da presidência do presidente Vargas até a ditadura de 64 e o processo de redemocratização do Estado brasileiro. Então, a Era Vargas, esse período que a gente reconhece como Era Vargas, ele acontece de 1930 e 1945. Nesse período, a gente passa por uma ditadura no Brasil diferente da ditadura de 64, né? Foi uma ditadura feita por um presidente eleito pelo voto direto e não uma tomada por parte dos militares. Isso é uma coisa para se prestar atenção, porque a gente passa por dois momentos de redemocratização do Estado brasileiro. Isso é importante numa questão em concurso, por exemplo, onde você se fala nesses dois momentos históricos do Brasil que tem uma interferência direta no sistema de saúde, posteriormente. Então, a grande questão, né, quando se lança a candidatura de Getúlio Vargas, era que o Brasil vinha, né, desde a época do Brasil Império, com algumas oligarquias bem constituídas, principalmente as oligarquias do café e do leite, né, ficando centralizado o poder no eixo sudeste e centro-oeste. Então, o que a gente tem? Com a candidatura de Vargas, a ideia era afastar essas oligarquias, né, do período da República Velha e também já da época do imperialismo, colonialismo, e trazer novos líderes para o cenário político brasileiro. Então, essa foi o principal motivo da candidatura de Vargas. Em 1930, né, fazendo um recorte para a saúde do que é realmente importante, é criado um Ministério da Saúde Pública. Então, não tinha Ministério da Saúde até 1930 e não tem ainda. A gente tem o Ministério da Saúde Pública, porque a gente vai ver no decorrer da aula que a gente tinha duas coisas bem definidas e bem diferenciadas, que era a saúde privada e a saúde coletiva, né? Num molde totalmente diferente do que a gente tem hoje, porque lembrando que nessa época não existia um sistema público de saúde de caráter universal, como temos hoje. Em 1934, a gente tem uma Constituição, é promulgada uma Constituição Federal. Na saúde, o que a gente tem dentro dessa Constituição? A gente tem uma nova ordem da saúde, onde centralizava-se o poder em nome do zelo e bem-estar sanitário da população. Outra coisa importante nesse período é que alguns professores de grandes centros de saúde pública brasileira ficaram fora do Brasil por algum tempo e pegaram experiências, né? Então, um dos professores que se destacou, né, médico sanitarista, é o professor Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde ele foi estudar nos Estados Unidos e chega ao Brasil com uma nova orientação. Que orientação é essa, né? Uma orientação para um sistema de saúde que seja descentralizado e ajustados às questões sanitárias locais.
Então, lá em 1934, 1940, se começa a falar pela primeira vez em realidade local e num sistema descentralizado. Ou seja, se a gente olhar esses dois itens, a gente vê uma certa contradição. Que contradição? Enquanto a Constituição Federal de 34 dizia que a nova ordem na saúde era centralizar, esse professor, Geraldo Paulo de Souza, ele orienta que o sistema de saúde ele deve ser descentralizado e levando em consideração as questões sanitárias locais. Então, há uma contradição importante aí. Caminhamos muito nessa época, em 1934, para um sistema de saúde descentralizado? Não caminhamos. Isso acontece lá em 88 com a Constituição Federal. A nova Constituição Federal, depois de um longo período histórico, político importante. Mas Geraldo Paulo de Souza traz essa questão afirmando que não existia como promover saúde se a gente ficasse longe dos grupos populacionais de interesse. Então, a política verticalizada, ela não funciona, principalmente nessa época já se falava nisso, né? Principalmente levando em consideração o tamanho do Brasil, né? Um país de proporções continentais. Em 1937, a gente tem uma ditadura, como eu havia falado para vocês, que a gente chama de ditadura do Estado Novo, onde foi uma ditadura totalmente diferente da posterior, que foi a de 64, porque foi por um presidente eleito pelo voto direto, um presidente que tinha como eixo político o populismo, né? Onde, como qualquer ditadura, houve uma centralização da máquina governamental e bloqueio das reivindicações sociais. Esse bloqueio das reivindicações sociais é muito importante. Se a gente levar em consideração que Getúlio Vargas era um presidente populista. Um dos apelidos de Getúlio era o pai dos pobres. Ou seja, se a gente ligar uma coisa à outra, o raciocínio que tem que se fazer é como que um presidente que cria, né, instaura no Brasil uma ditadura, sendo ele extremamente populista, há esse bloqueio das reivindicações sociais. Esse é o primeiro ponto, né? E ainda leva o apelido de pai dos pobres. O que a gente tem que pensar, e que tem um link direto com a atualidade, é que toda a ditadura, ela primeiro bloqueia reivindicações sociais. Os movimentos sociais, os movimentos de caráter social, ele perde força num processo de ditadura, seja ela militar ou não. Por quê? Porque há uma centralização na máquina estatal. Então, todas as decisões são tomadas de cima para baixo, vertical, onde a sociedade ela não tem muito direito à voz. Getúlio conseguiu chegar a esse processo de ditadura, centralizando essa máquina na máquina do aparelho estatal, exatamente por ser um político, uma figura populista, né? Ele tinha um apelo popular muito forte. Então, as pessoas não tinham interesse de que ele saísse do governo. E, por isso, de certa forma, sem ter a noção da proporção que isso teria, né? Ou seria, apoiaram. E não entendiam que isso, de fato, era uma ditadura, né? Na saúde, com Getúlio, nesse momento histórico, ela deixa de ser tratada como uma questão de polícia, como era feita na República Velha. Então, se a gente pegar um evento histórico da República Velha, a gente tem a chamada Revolta da Vacina, que ficou bem emblemático e eu acho que é um momento histórico importante para a gente pensar o que seria a saúde como questão de polícia,
né? Até pouco tempo atrás, estava passando uma novela que passava esse momento exato, né, da revolta da vacina, né, de como que isso se desenvolvia na sociedade, como que saúde pode ser tratada como questão de polícia, a partir do momento que médicos sanitaristas, profissionais da saúde sanitaristas, ou seja, que entendem de saúde pública, estudam perfil epidemiológico da população, entendem por meio desses dados epidemiológicos que há um problema de saúde pública instaurado, ou seja, uma patologia, uma epidemia que está se alastrando de forma muito rápida e precisa ser contida de alguma maneira. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade, nenhuma diferença do que a gente tem hoje, né? Tanto que esse modelo, né, de você tentar de forma vertical conter grandes epidemias, que é um modelo de saúde conhecido como modelo sanitarista. Esse modelo sanitarista, ele existe até hoje, certo? Exemplo, campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação é um exemplo clássico e que dá muito certo do modelo sanitarista de atenção à saúde, né? São campanhas verticais com um propósito bem definido, conter algum tipo de patologia na população, certo? E qual é a diferença, então, desse período histórico? Do período conhecido como República Velha. Nesse período, essa vacinação, por exemplo, era feita de forma arbitrária. O direito individual de sim ou não, quero ou não era respeitado. Além disso, não existia um processo, um trabalho de educação em saúde, seja essa educação uma educação popular ou não. Outra coisa importante, os grupos populacionais mais acometidos pelas doenças, né, que tinham uma característica de transmissibilidade, eram os grupos populacionais mais vulneráveis socialmente, os mais pobres, né? E nós tínhamos acabado de sair de uma escravidão. Então, o grupo populacional que tinha, né, esse percentual maior de doenças com essa característica eram negros e pobres que viviam em cortiços, principalmente, que viviam em aglomerados, né, urbanos, que também na República Velha é que a gente começa a criar um fenômeno social que hoje a gente chama de favela e de comunidade, né? Ou seja, com a abolição da escravatura, essas pessoas precisavam sair da casa de seus senhores e ir para algum lugar, né? Tinha duas opções, ou os cortiços, os chamados cortiços, ou eles iam habitar em regiões até então não habitáveis, né? Sem estrutura urbana, de saneamento básico para isso, onde criavam suas casas e viviam ali com suas famílias, e hoje a gente tem esses conglomerados muito grandes, que a gente chama de favela, certo? Então, essa população, com medo de uma intervenção do Estado e por ter passado, né, por um grande período aí de sofrimento, ficavam com medo e se negavam a receber essa vacina. Uma dos argumentos levantados era de que isso deveria ser algum tipo de veneno ou algum remédio para matar essa população vulnerável socialmente falando. Por isso que houve esse episódio importante da história da saúde brasileira que a gente denomina revolta da vacina. Mas isso tudo para que a gente entenda qual é esse poder de polícia dentro da saúde pública. Hoje, existe um poder de polícia dentro da saúde? Existe.
dentro de uma categoria bem específica da saúde pública, que é a vigilância sanitária. Então, quando um fiscal da vigilância sanitária reconhece que aquele estabelecimento comercial, seja ele uma farmácia, um açougue, um salão de beleza, declara de alguma forma risco à saúde pública, ele pode fechar aquele estabelecimento. Pronto, é um exemplo do poder de polícia dentro da saúde nos dias de hoje. Totalmente diferente daquela época, né? Hoje, uma pessoa, ela decide se ela vai ser vacinada ou não vai ser vacinada, né? O Estado não tem esse poder de decisão. Uma outra coisa importante desse período foi o sistema de caixas e institutos. Por que eu falo isso? Porque essas caixas e institutos é que vão financiar a saúde pública brasileira. A gente tinha um deputado nesse período que chamava Eloy Chaves, e ele que foi o precursor, né, do modelo dessa lei de caixas e institutos, que a gente chama e conhece de lei Eloy Chaves, onde existiam caixas de aposentadoria e pensões e os institutos da Previdência. Então, começa a se montar o modelo previdenciário brasileiro. Falamos de Getúlio, falamos de uma ditadura militar, de uma ditadura do Estado Novo, né? E se pensa, mas Getúlio foi um mau governante? Sim, não. Teve seus problemas, porém, uma das coisas muito importantes que aconteceu na época de Getúlio Vargas foi a legislação trabalhista, onde em 1943 ele consolida as leis de trabalho, que é o que a gente tem até hoje, que são as chamadas CLT. Ou seja, o setor previdenciário começa a se estruturar. Começa a se estruturar a partir desses dois momentos, com a Lei Eloy Chaves, criando esse sistema de caixas e institutos da Previdência, e com a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Então, o sistema previdenciário brasileiro, muitas coisas ainda estão em vigor até hoje, começa a se estruturar nesse período. Em outubro de 1945, a gente começa um novo período político da história brasileira. Ou seja, em 1945, mais precisamente em outubro de 1945, ocorre a deposição do presidente Getúlio Vargas. Então, a gente tem o início da redemocratização do Estado brasileiro, o primeiro momento de redemocratização do Estado brasileiro. Ou seja, se em alguma questão, né, vocês estiverem perante essa afirmativa de que o Estado brasileiro passa por dois momentos de redemocratização, sim, isso é correto. E isso tem uma interferência direta na saúde pública brasileira. Então, a gente começa um novo momento histórico. Getúlio é deposto e a gente tem aí um novo presidente que em 1946, quem assume é Eurico Gaspar Dutra. Em 1948, voltando a fazer um recorte para a saúde, a gente tem a formação e a implantação de um plano que a gente chama de Plano SALT, que é um plano que ele vai focalizar em algumas políticas de característica social importante. Uma delas é o saneamento básico. Ou seja, já se observava que algumas políticas que não estavam diretamente, a grosso modo, relacionadas com saúde, interferiam diretamente no estado de saúde da população. Dentre elas, o saneamento básico, que hoje não há dúvidas, mas na época ainda existia essa dificuldade de relação de diferentes áreas e a interferência na determinação do processo da doença. Então, o Plano SALT ele foi criado em 1948 para tentar diminuir
esses agravantes, né? Porém, apesar de ele ter sido implantado, ele não chegou a ser totalmente executado, ou seja, os problemas continuavam numa crescente. Em 1953, Getúlio volta ao poder, eleito pelo voto direto, ou seja, toda aquela característica populista, né? Getúlio, pai dos pobres, consolidação das leis trabalhistas, ou seja, Getúlio tinha um apelo popular muito grande, então ele volta ao poder em 1953. Nesse mesmo ano, ocorre a criação do Ministério da Saúde, né? Ou seja, a gente já tinha falado anteriormente que não existia Ministério da Saúde, em 1934 é criado o Ministério da Saúde Pública e agora, com a volta de Getúlio, em 1953, é criado, de fato, o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde esse que já começa com grandes problemas, né? E um desses grandes problemas são as verbas irrisórias, ou seja, pouco dinheiro para muita coisa para se fazer. Então, de uma maneira geral, fazendo uma síntese, onde o Ministério da Saúde falhou, né? O Ministério da Saúde falhou principalmente porque em nenhum momento ele patrocinou reformas fundamentais, organizou uma política de saúde eficiente. E por quê? Porque trabalhava com muito pouco. E tinha uma herança muito ruim da época ainda da República Velha e da época de Getúlio Vargas, certo? Nesse momento, vem para o Brasil, na década de 40 já, um famoso serviço, um serviço norte-americano, bastante conhecido de quem estuda saúde pública e bastante presente nas provas de concurso, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, que veio para o Brasil com um objetivo bem determinado, né? Na época, existia a extração da borracha na Amazônia e tinha muito trabalhador norte-americano. Nesse processo de epidemia, a qual o Brasil vivia, né, de varíola e por aí vai, começaram a morrer esses trabalhadores, né, ou adoecer e muitas vezes vinham a óbito. Como a nossa saúde pública ela não funcionava de forma eficiente, né, e o Ministério da Saúde, vejam, o Ministério da Saúde centralizava todo esse poder de uma forma bem vertical, de cima para baixo, não dava conta e a gente não tinha um modelo bem definido previdenciário. O Serviço Especial de Saúde Pública, né, o SESP, vem para o Brasil para, de alguma forma, tentar melhorar a vida e a saúde dessa população específica e não perder mão de obra, né? Esse foi um primeiro momento que se perpetuou, ficou no Brasil por muitos anos e trouxe uma carga teórica e prática dentro da saúde pública importante que ajudou a estruturar hoje o que a gente chama de Sistema Único de Saúde, né? Em 1956 é criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Por que que isso é importante? Veja, na década de 40 e 50, 60 também, começou um fenômeno social que a gente chama de êxodo rural. Na década de 60, desculpa. E por que que na década de 60 começa o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade? Porque os serviços de saúde não chegavam até o campo. Então, as pessoas, um dos motivos, né, fazendo esse recorte para a saúde, os serviços de saúde não chegavam até o campo. Então, essas pessoas se viam obrigadas a vir para os grandes centros em busca desses serviços de saúde, dentre outras coisas, trabalho, moradia mais digna, saneamento básico, alimentação e por aí vai. Então, em 1956, é criado esse Departamento de Endemias Rurais para tentar focalizar algumas ações de saúde, vejam, ações e não serviços propriamente ditos, para tentar conter algumas endemias focalizadas na população
rural, certo? Como consequência dessa nova organização política na saúde, começa o chamado clientelismo, que mais tarde a gente vai ter um outro nome, que são os lobistas, principalmente os lobistas da iniciativa privada. Ou seja, o que significa tudo isso? Significa que saúde pública não funciona porque não tem dinheiro suficiente, não tem verba suficiente para funcionar. Não contamos com uma saúde previdenciária bem estruturada e mesmo que contasse, ela não chegaria a toda a população brasileira. Nisso começa o capital privado, a iniciativa privada, começa a enxergar a saúde como um importante negócio. E aí começam essas relações público-privadas, criando essa forma de negócio, que é o clientelismo, onde você acaba dando alguns privilégios a determinados grupos, né? E mais tarde a gente vai ter os lobistas na saúde, né? Hoje bastante vistos dentro dos seguros de saúde ou planos privados de saúde, indústria farmacêutica e indústria médica hospitalar. Em contrapartida, né, ou seja, como resultado disso tudo, desse Ministério da Saúde que não funciona de uma forma que deveria funcionar, com verbas irrisórias, né, sem conseguir fazer essas reformas fundamentais e organizar uma política de saúde eficiente, como consequência a gente tinha no Brasil, na década de 50, altos índices de mortalidade. Então, a esperança média de vida nessa década era de 51 anos em Porto Alegre, 49 anos em Belém e 37 anos em Recife. Outra coisa importante que a gente vê nesses dados é a diferença loco-regional. Então, se a gente comparar o Sul com o Nordeste, a gente vai ver uma diferença importante. O que isso mostra para a gente? Mostra que naquela época, assim como hoje, com diferenças cruciais, obviamente, mas naquela época já existia um maior investimento na região sul e sudeste em detrimento à região norte e nordeste. Cresce a pressão sindical nas áreas urbanas e industrializadas, ou seja, era descontado um percentual mínimo na folha de pagamento desses trabalhadores de carteira assinada, com carteira assinada, ou seja, trabalhadores formais. Esse desconto era de inicialmente 5% e começou a aumentar, só que esse aumento não resultou em qualidade dos serviços, certo? E isso porque existia uma precariedade na administração e no serviço prestado. E aí começa essa pressão sindical e isso leva ao que a gente chama de greve. Isso não é bom nem para o Estado e muito menos para os empresários. A economia começa a se desestruturar. Há também essa pressão da iniciativa privada. Então, começaram sucessivos empréstimos federais à iniciativa privada. O setor público acabou por aprovar a lei que garantiam privilégios a alguns grupos privados. Isso porque não se conseguia mais garantir uma saúde de qualidade nem para as pessoas que eram trabalhadores formais e tinha que se garantir de alguma forma, né? Começa aí também a medicina de grupos, né? Essas empresas começam a investir na medicina de grupo para garantir pelo menos a saúde dos seus trabalhadores. Em 1960 é criada a Lei Orgânica da Assistência Social. Dentro da Lei Orgânica da Assistência Social tinha um recorte para a saúde. A gente continua a aula num próximo momento. Muito obrigada a todos.